Ele teve um compromisso pessoal inadiável. E quando eu digo inadiável, quem conhece ele sabe que é inadiável mesmo, porque ele só faltaria no próprio enterro dele, aí ele deixaria de vir no culto. Mas do contrário, em toda e qualquer situação que fosse possível adiar, ele estaria aqui. Então tenha certeza, o coração dele está aqui nesse momento, apesar dele fisicamente não estar, tenho certeza que o coração dele queria estar aqui, mas o compromisso era realmente inadiável, então ele não pôde estar presente hoje. Tem mais um aviso que o Oswaldo, esse rapaz, levanta a mão aí, Oswaldo, esse daqui, de olhos verdes, bonitão, ele começou hoje uma classe de batismo. E você que deseja se batizar, procure o Oswaldo, dê um nome lá para ele, procure ele. Se tiver alguma dúvida sobre o batismo, para que tem que batizar, por que batiza, que negócio é esse, o que vai acontecer depois que eu batizar, todas essas dúvidas você tira com o Oswaldo. E a classe de batismo já iniciou, ele vai ter o prazer de te orientar e te conduzir nessas questões. Os cultos da igreja seguem normal, quinta-feira às 8 horas temos culto, no domingo às 9 da manhã temos escola dominical e à noite mais um culto. A reunião de oração na terça-feira às 6 da manhã ainda está valendo. Você que acorda cedo aí para trabalhar, você que mora aqui no bairro, se puder, dê uma passadinha aqui na igreja. Olhe um pouquinho, acorde um pouquinho mais cedo, nem que for 15, 20 minutos. Toda terça-feira, das 6 às 7 da manhã, a igreja está aberta e nós só estamos de pé porque a igreja tem orado. Nós só estamos avançando porque há uma cobertura de oração por trás. E isso é muito importante para a igreja. Então você precisa, você que pode, venha, se derrame aí nos pés do Senhor. Toda terça-feira, das 6 às 7 da manhã, a igreja está de portas abertas. E há também uma outra reunião de oração, que é na casa do irmão José Francisco e da irmã Cleonice, que é aqui em frente ao Parque dos Eucaliptos, na sexta-feira, às 8 horas da noite. Você que pode, participe também, é uma bênção. O seu Antônio e a dona Hilda ali pode te orientar melhor, que estão caminhando mais perto ali do irmão José Francisco e da irmã Cleonice. Eles podem te orientar, se tiver alguma dúvida, procure eles ali. Há também os visitantes nessa noite que nós temos a alegria de receber. Está conosco a Nádia, a Marisley, a Vilma, a Thalia, a Regiane, a Fátima, o Ademir, o Vinícius, a Beatriz e o Gabriel. Todos vocês são muito bem-vindos, é uma alegria recebê-los. A porta da igreja sempre está aberta e nós não somos perfeitos, mas nós temos a intenção de ser cada dia mais perfeitos em Cristo, como Cristo foi. E assim nós queremos abraçar você como igreja. Você que está do lado desses irmãos aí que reconheceu alguém diferente aí, dá um seja bem-vindo para ele, dá um abraço. E assim nós vamos caminhando em nome de Jesus, amém? Abriram aí a Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 18, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 18, versículo 31 a 43. Evangelho de Lucas, é o terceiro livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 18, ok? Vamos lá, verso 31. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras era-lhe encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. E aconteceu que, ao aproximar-se de ele de Jericó, estava um cego, assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou.
Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Somente até aqui, curve suas cabeças, feche seus olhos. Nós vamos orar e pedir que Deus fale comigo, fale com você, através da sua palavra nessa noite, amém? Pai, em nome de Jesus, te damos graça mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede de pregar a tua palavra, Senhor. Estamos diante de várias pessoas com várias necessidades, com corações diferentes, mentes diferentes, intenções diferentes, Pai. Mas o Seu Espírito Santo que sonda esse lugar, que sonda o mais profundo de cada um dos corações, que conhece a necessidade de cada um deles nessa noite e que trouxe cada um até aqui para ter um encontro contigo, Pai. O Senhor que conhece cada um, que conhece cada mente, cada desejo, Senhor. O Senhor fale a cada coração de maneira especial, que o Senhor fale de maneira sobrenatural e poderosa, e que cada um aqui, Senhor, entre as minhas palavras possa ouvir a Tua voz, dizendo-lhes o caminho que eles devem andar. Em nome de Jesus é isso que pedimos, Pai, porque é assim que cremos. Amém. O tema dessa mensagem é Vendo o Invisível. O texto que nós lemos, ele retrata uma das muitas histórias que eram bem comuns nos dias de Jesus. Isso era tão comum que João, quando escreve o evangelho dele, as coisas que Jesus fez nos 3 anos do seu ministério, o João diz no seu capítulo 21, versículo 25, você não precisa abrir, que Jesus ele fez muitas outras coisas. E aqui o João ele diz que se fosse retratar, escrever tudo o que o Senhor Jesus havia feito, todos os milagres de Jesus, não caberiam nos livros da época. É claro que isso é um exagero, é uma figura de linguagem que João usava para dizer que Jesus fez muito mais coisas do que aquelas que estavam escritas, que estão registradas e que chegou até o nosso conhecimento através dos evangelhos, da palavra de Deus. Mas o fato é que Jesus ele fazia isso constantemente. Por onde ele passava, ele curava um, ele ressuscitava um morto, ele fazia crescer mão onde não tinha mão, ele operava milagres, prodígios, maravilhas, sinais. E ele fazia isso o tempo todo. Mas apesar de tudo isso, o objetivo principal de Jesus, quando esteve aqui nos seus 3 anos e meio de ministério, nunca foi fazer milagres. O objetivo dele nunca foi ser reconhecido como um homem milagreiro, como alguém poderoso, como alguém que podia fazer muitas coisas diferentes, várias coisas que ninguém podia fazer, Jesus podia fazer. Não era esse o objetivo dele. Você que conhece os evangelhos um pouco mais a fundo, você vai ver que o propósito de Jesus sempre foi anunciar o reino de Deus. O propósito dele sempre foi falar que ele veio para um propósito maior. Ele veio aqui para cumprir um objetivo do qual estava profetizado sobre ele, de que ele haveria de ser um rei. Ele veio aqui para estabelecer o reino de Deus na terra. E você que me ouve pregar aqui às quintas-feiras, já ouviu isso diversas vezes, que os judeus eles tinham em mente. Eu sempre gosto de esclarecer o contexto, o que aquelas pessoas que seguiam Jesus estavam pensando. Eles tinham em mente que o Israel, naquela situação, eles eram escravos de Roma. Eles pagavam altos impostos para o Império Romano da época. Eles já tinham sido escravos no Egito, na antiguidade. Eles já tinham sido escravos na Síria, e o povo da Síria não voltou nunca mais. Eles já tinham sido escravos na Babilônia, e agora Roma era quem subjugava o povo de Jerusalém, o povo judeu. Então eles tinham em mente que essa profecia de que o Messias haveria de vir, de que essa profecia de que o reino de Davi nunca passaria, de que essa profecia se cumpriria literalmente na terra, de que haveria um rei, que quando esse rei chegasse, o Israel deixaria de ser agora escravo das outras nações, que Israel passaria a ser a nação que dominava o mundo. E esse era o pensamento que aqueles homens que seguiam a Jesus tinham. Então eles tinham Jesus como mais um profeta, como um milagreiro. Eles não tinham Jesus como um Messias. E as pessoas seguiam Jesus, muitos porque viam nele uma atração, muitos porque viam nele alguém que era capaz de solucionar ali algum problema imediato, como alguém que entra numa igreja, como vai a um pai de santo, como vai numa missa, como paga uma promessa, atrás somente de uma cura, atrás somente de um benefício imediato, mas ela não está interessada em um relacionamento contínuo, dia a dia com o Senhor Jesus. Ela não está com interesse em um relacionamento daquele que o Senhor Jesus quer ter com ela. Ela está querendo resolver um problema. E por conta daquele problema ela procura a solução que for
for mais rápida. E aqui apresentar a melhor solução, ela segue. Se der certo, bem. Se não der certo, amém. Amanhã depois você nunca mais vai ver essas pessoas. E essas pessoas estavam ali em volta de Jesus. Havia muitas delas. E elas não queriam saber quem é se Jesus era Deus, se era o Messias, se era o cumprimento dessa profecia ou não. Ninguém queria saber disso. E até os próprios discípulos não entendiam direito quem era Jesus naquele momento. O versículo 31 do texto que lemos aqui, melhor, versículo 34, vai dizer que depois que Jesus fala no versículo 31 sobre algumas coisas que aconteceriam com ele, que a profecia se cumpriria, que ele seria morto, que ele daria a vida dele para salvar aquelas pessoas. O versículo 34 diz que eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, que essas palavras não faziam sentido nenhum para eles, o sentido delas era encoberto, e eles não percebiam o que Jesus estava dizendo. Os próprios discípulos, que foram escolhidos a dedo, um a um, cada um dos 12, pelo Senhor Jesus. Os próprios discípulos que caminhavam 24 horas por dia com Ele, que dormiam juntos, que faziam todas as refeições juntas. Os próprios discípulos, eles não entendiam essas coisas acerca do reino. Que dirá aquelas pessoas que estavam em volta? Mas o cego que nós vemos no texto aqui, que ele foi curado por Jesus, esse homem ele viu o invisível, por isso o tema da mensagem, vendo o invisível. E assim como esse cego, como ele olhou para Jesus da maneira correta e viu o que aquelas pessoas não viam, se você nessa noite olhar da mesma maneira para o mesmo Jesus que está neste lugar passando, assim como passou por perto daquele cego, ele está aqui nessa noite, e se você olhar para ele da mesma maneira com que o cego olhou, você será capaz de ver o que o cego viu. E nós vamos ver aqui nessa noite pelo menos 3 coisas que o cego viu e que transformaram a vida desse homem e que fez ele sair da presença de Jesus mudado. Ele chegou perto de Jesus cego, esmolando, pedindo esmolas, à beira de um caminho, mas ele sai, o último versículo aqui diz que ele sai cantando, glorificando ao Senhor, salvo, porque o Senhor Jesus disse que a fé daquele homem salvou a vida dele. E nós vamos ver aqui pelo menos 3 coisas. A primeira coisa que ele viu, nos relata o verso 38 aqui, que ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando ele diz que Jesus é o filho de Davi, nós sabemos que o Davi, o grande rei de Israel, ele não foi o pai literal de Jesus, porque eles tinham centenas de anos de distância um do outro. Mas no contexto do judeu, um judeu legítimo, por exemplo, se dizia que ele era filho de Abraão. Não que o Abraão era o pai dele, literalmente, mas que ele descendia de Abraão. Então, quando ele diz que Jesus é o filho de Davi, ele não está somente dizendo que Jesus descendia de Davi, da tribo de Judá, que era um descendente de Davi, mas ele está dizendo o que se cumpriria na profecia que o Senhor Deus deu para o próprio Davi, no segundo livro de Samuel, você não precisa abrir, no capítulo 7, versículo 12 e 13. A história nos conta que o Davi ele tinha o desejo de construir um templo ao Senhor. Então Deus aparece para Davi e diz: olha, Davi, não vai ser você que vai construir esse templo, porque é por causa das guerras que você enfrentou, você tem o sangue de muitas pessoas nas suas mãos. Então você não vai construir esse templo para mim. Mas fique tranquilo, o desejo do seu coração será cumprido através do seu filho Salomão. Salomão construirá um grande templo, Salomão será abençoado. E olha, eu vou te dizer mais, para que você não se entristeça, o trono nunca se apartará da sua casa, sempre haverá um descendente de Davi no trono. E nos dias que nós vemos aqui, Israel, nós já dissemos que era Roma quem estava no poder. Eles eram subjugados pelo Império Romano. Então eles esperavam esse rei, esse descendente, esse filho de Davi. Quando esse cego diz que Jesus era o filho de Davi, ele estava dizendo que Jesus era o cumprimento dessa profecia. E ele era o rei messiânico que agora estaria ali para cumprir o ministério profético que sobre ele foi anunciado. Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7, falando sobre esse mesmo Messias, há muitos anos depois de Davi, ele diz: olha, porque um menino nos nasceu, e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre.
Isso estava sendo profetizado por Isaías, sobre o Senhor Jesus, aquele que o cego viu e reconheceu, que era o filho de Davi, do qual as Escrituras falavam. O cumprimento dessa promessa passando ali ao lado dele. Veja bem, as pessoas que caminhavam com Cristo, os discípulos mais próximos dele, não tinham enxergado isso. Mas aquele homem cego, quando alguém anuncia para ele que estava passando por ali Jesus o Nazareno, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas que tinham a visão perfeita, que contemplavam os milagres de Jesus, não foram capazes de enxergar aquilo que o cego viu. Ele reconheceu que Jesus era rei, ele reconheceu que Jesus era um Deus encarnado ali, o cumprimento de uma profecia, e ele não precisou dos olhos carnais para reconhecer Jesus, assim como você não precisa dos olhos carnais para saber que Ele está aqui, mas como diz a canção que nós costumamos cantar sempre, que Ele possa abrir os olhos do nosso coração, para que nós possamos ver o Senhor, que nós possamos contemplar as suas obras, sentir a presença dEle, porque a presença dEle é real nesse lugar, e Ele está por aqui, à distância de um grito. Se você gritar com o coração que esse cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Ele está pronto para te socorrer, Ele está pronto para te ajudar, seja qual for o seu problema, seja qual for a sua necessidade, mas você precisa ver Jesus da maneira que o cego viu. O cego viu Jesus como um rei, e a Bíblia fala de vários exemplos sobre a forma de nos relacionarmos com Deus. Ela cita, por exemplo, para você entender que Jesus é rei, que o Senhor Deus Ele é rei, e que nós somos servos desse reinado. Porque para eles, naqueles dias, a relação entre rei e servo, entre rei e súdito, era bem comum. Eles sabiam que o rei estava bem acima, que a autoridade do rei era muito maior. Essa é uma das formas de você se relacionar com o Senhor. A vontade dele é soberana sobre a sua. A vontade dele é inquestionável. Nós, como simples servos, como simples súditos, apenas cumprimos a vontade de um rei. Há também a figura, para exemplificar, que a igreja é a noiva e que Ele, o Senhor Jesus, é o noivo, e que um dia haverá um encontro dos dois, o casamento, ou seja, nós estamos prometidos para Ele, mas ainda não estamos salvos de fato. A salvação, nós já temos a salvação garantida em nossos corações. Se permanecermos nesse caminho, seremos salvos, mas nós só alcançaremos a salvação de fato se permanecermos fiéis até o dia do arrebatamento ou até o dia de nossas mortes, amém? Então nós temos essa figura da noiva que está prometida ao noivo, mas esse casamento final ainda não aconteceu, porque ainda precisa correr esse arrebatamento para estarmos para sempre com o Senhor dos ares. Há o relacionamento de Senhor e servo. O Senhor era aquele que era dono de um escravo, o Senhor era o dono do servo. Escravo e servo é a mesma coisa. Então essa também é uma forma de você ver a figura do relacionamento entre o Senhor e você. Você é servo, Ele é Senhor, e a vontade dele continua sendo inquestionável. Mas ainda a figura de pai e filho, e essa aqui costuma dar um pouco de problema, porque se você teve um pai ruim, um pai carrasco, um pai que só te maltratava, como muitos tiveram, um pai ausente, um pai omisso, muitos tiveram péssima relação com seus pais, e muitos talvez aqui diriam: olha, o meu pai não foi um exemplo para mim, não é um exemplo para ninguém, ou o homem que Deus o tenha, porque é só ele mesmo que dá jeito, o cara difícil e tal. E talvez quando você diz: olha, Deus é pai, e você usa essa figura, para a pessoa não vem uma imagem positiva na cabeça, vem uma imagem negativa, porque o pai que ela teve, a figura do pai não foi a melhor possível. Mas talvez o contrário também aconteça. Talvez o seu pai te deu tudo o que você quis, talvez o seu pai te dá até hoje tudo o que você quer. Eu conheço muitos adultos que a qualquer sinal de problema já correm no colo do pai e falam: pai, mãe, me ajuda aqui e tal. E talvez isso também seja um problema, porque talvez você entenda que Deus é esse tipo de pai que mima, que não pode te ver tristinho, que já vai querer comprar o brinquedo que você quer, que não pode te ver no menor sinal de ameaça, de tristeza, que já vai lá te mimar, tentando te agradar da melhor forma possível. E não é esse tipo de relação. Quando foi escrito aqui que Deus, a figura de Deus conosco, Ele é um pai e nós somos filhos, você precisa ter em mente que foi escrito há 2000 anos atrás. A minha avó, por exemplo, minha avó nasceu em 1918, e ela contava que quando o pai dela estava conversando com uma visita na sala, criança não podia ficar perto. Isso há um século atrás. Imagina há 2000 anos atrás, o respeito que se tinha com a autoridade da figura do pai, o respeito que se tinha com a autoridade dessa figura patriarcal. Não era o mesmo tipo de relacionamento que você tem com o seu pai hoje, que eu como pai tenho com o meu filho.
Isso, graças a Deus, melhorou muito. Não estou dizendo que isso é ruim, mas para que você entenda o tipo de pai que Deus é, como está escrito aqui. Ele é o pai que te provê as suas necessidades, Ele provê segurança, Ele provê o sustento, Ele provê todas as suas necessidades, mas Ele não te mima. Ele não está aqui para fazer o milagre que você quer que Ele faça. Ele não está aqui para fazer a sua vontade cada vez que você fica empurradinho que quer alguma coisa. Ele não está aqui para te dar um sapato novo, para te dar um carro novo, para te dar uma casa nova, para te dar um emprego novo. Ele não é caixa eletrônico, Ele não é agência de emprego. Ele é Deus, e você precisa enxergar Ele como o cego enxergou, com a figura da autoridade do Deus, aquele que provê tudo que você precisa, sim, aquele que você pode levar perante Ele todas as suas necessidades, sim, mas Ele não está aqui para mimar você. Ele é Deus, e se Ele der o que você está pedindo, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer o que você quer, Ele é Deus. Se você ficar doente, Ele continua sendo Deus. Se você morrer, Ele vai continuar sendo Deus. Se você for rico, Ele vai continuar sendo Deus. Se você for mandado embora do seu emprego, Ele continua sendo Deus, porque Ele é o soberano Criador dos céus e da terra. Ele é rei, Ele é rei e você é servo, e é com esse olhar que você precisa olhar para Ele. Ele é o rei, Ele veio aqui para Ele falar de um propósito maior, da salvação das suas almas. Ele veio aqui para que você um dia, você entre no reino que Ele está preparando para você. As meras e momentâneas tribulações, como diz o texto de Paulo, que você atravessa aqui nessa terra, não são comparáveis à glória que em nós há de ser revelada, mas essa glória é após o arrebatamento ou após a sua morte. Aqui nós estamos aqui simplesmente para anunciar que há um reino. Ele veio aqui, morreu para anunciar esse reino. Ele veio aqui, deu até a última gota de sangue dele, sofreu para que esse reino fosse anunciado, e esse reino hoje está estabelecido, e esse reino hoje nós somos porta-voz e representantes desse reino. Nós, como bons representantes que somos, precisamos anunciar os quatro ventos, aonde quer que estejamos, se estivermos com fome ou se estivermos com alimento na mesa, que existe um reino soberano, e é para lá que nós vamos. Aqui nós somos apenas passageiros, aqui nós estamos apenas de passagem. O nosso descanso, a nossa riqueza, o nosso triunfo está na glória, e aqui nós estamos apenas para fazer a vontade desse rei. Amém? Então você precisa entender que Jesus, Deus, Ele veio aqui para falar de salvação. Ele não é o gênio da lâmpada que você esfrega lá e faz 3 pedidos. Ele não é uma fada madrinha com uma vara de condão que você pega um sapato novo e ele aparece. Não é isso. Ele veio aqui para falar do reino. E você precisa enxergar Ele com esse olhar, para que você possa alcançar aquilo que você precisa, aquilo que o seu coração deseja. Porque Ele é tão generoso e tão bondoso, que Ele ainda concede os desejos do nosso coração, apesar da gente não merecer. Mas o propósito dele não é esse. O propósito dele não é te dar uma vida boa aqui. O propósito dele é que você entre no reino. Amém? Mas há uma segunda coisa que o cego viu aqui que ninguém mais viu. Ele viu que ele precisava ter uma postura correta diante desse Deus. Observe que no versículo 38, a minha tradução aqui, talvez a sua seja um pouco diferente da minha, mas vai querer dizer a mesma coisa. O versículo 38 diz que ele pede: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E você sabe que compaixão é quando você se coloca no lugar da outra pessoa, quando você se compadece. Mas logo no versículo 39 ele já muda o discurso. Quando as pessoas tentam atrapalhar ele, ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não sei se você entende o que significa misericórdia, mas nós sempre falamos em graça aliada à misericórdia, né? A graça de Deus é quando Ele faz para você algum favor que você não merece, porque nós nunca merecemos. Nós somos falhos, somos pecadores, somos imperfeitos. Não há nada que Ele faça por nós que nós falamos: não, isso aqui eu mereço, já estava na hora de Deus fazer. Não, sempre é graça do Senhor. Nós nunca merecemos. E a misericórdia é meio parecido, é quando você merecia um castigo e Ele não te dá esse castigo. Isso é misericórdia. É que às vezes a gente acha que misericórdia é dó, né? Ah, ele olhou para o rapaz com dó lá, teve misericórdia. Misericórdia não é dó. Não é quando você fala: ah, coitadinho, não é isso. A misericórdia é quando Ele não dá o castigo que você merece. E esse homem, quando ele olha para Deus, ele fala para Jesus, em Deus encarnado, ele fala: Senhor, filho de Davi, o rei, o Messias, não dê o castigo que eu mereço, tenha misericórdia de mim. É isso que ele fala para Jesus. E às vezes a gente olha, porque a gente sempre lê aquele texto de Lamentações. Kleber Lucas fez até uma música muito bonita que eu gosto, não vai ter nada contra ela, e a gente canta todo feliz, que a música é agitadinha, né?
que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, tal, e ele dá um grito e pula. Só que se a gente olhar bem para o contexto ali, irmãos, não era algo para a gente ficar tão feliz assim. Porque você está cantando, olha, eu sou tão ruim, Senhor, que o Senhor não me destrói porque o Senhor é muito bom e não dá o castigo que eu mereço. É legal você não ser castigado. É muito legal, você deve realmente comemorar que Deus é um Deus misericordioso. Mas você deve pensar um pouco também da sua situação, de que você poderia ser um pouquinho melhorzinho, né? E não precisar tanto dessa misericórdia assim a cada momento na sua vida. É claro que você nunca vai atender a expectativa de santidade, de um varão perfeito como Cristo foi, mas você precisa buscar pelo menos a cada dia, ter essa vida de santidade, esse relacionamento mais próximo, mais profundo com o Senhor, para que você não fique o tempo todo precisando da misericórdia, embora ela esteja disponível, e é só por ela que estamos vivos, ela se renova na nossa vida a cada manhã, como diz o texto bíblico, mas você não precisa ficar tão feliz por ser tão ruim, você pode tentar ser melhor um pouquinho, você pode tentar ter um relacionamento mais profundo, uma vida mais firmada na palavra, uma vida mais de acordo com os padrões que Ele quer que você esteja, porque Ele é um Deus misericordioso, e o cego, ele enxergou que ele precisava dessa misericórdia do Senhor, para que ele não fosse destruído. Ele fala: Deus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eu fico pensando no tipo de relacionamento que a gente tem com o Senhor, porque eu já vi crentes dizendo: olha, Deus tem até tal dia, tal hora para resolver esse problema aqui meu, porque olha, eu vou orar, eu vou dobrar meu joelho e Deus vai me ouvir. E a pessoa acha que se ela fizer uma campanha de 7 semanas de oração, de 6 dias de lutas para 6 meses de vitória, irmão, eu não conheço ninguém que tem 6 meses seguidos de vitória. Eu até respeito quem faz essas campanhas, mas 6 meses seguidos de vitória, irmão, são tantas lutas que vêm sobre a nossa vida, são tantas aflições, e isso é bíblico, Jesus prometeu, não tem nada de errado com isso. Ele falou: no mundo vocês terão aflições. Então, se você faz 6 dias de luta, e você pode ter 6 meses de vitória, quando faltar 6 dias para cumprir os 6 meses, faz mais 6, e você vai viver uma vida inteira só de vitória. Mas quem é que vive só de vitória? Isso não existe, isso não é bíblico. Isso são coisas que as pessoas inventam para enganar pessoas. O que existe é um Deus Todo-Poderoso que diz: olha, eu vou estar com você na luta, se você me servir certinho, se você me servir de acordo como diz as Escrituras, eu vou estar com você, eu vou estar presente com você, e mesmo na luta, você vai ser bênção para outras pessoas, mesmo na prova, você vai poder orar por pessoas e elas serão curadas, mesmo no momento de dificuldade, eu vou fazer com que você cresça, porque ali no meio da dificuldade eu vou estar com você, e vou te ensinar algumas coisas, que se não fosse a dificuldade você não aprenderia. Foi assim com o povo de Israel, eles tiveram que passar pelo deserto para aprender muitas coisas. Daquela geração que saiu do Egito, só 2 homens entraram na terra prometida, o resto foram todos os descendentes deles, porque aqueles que estavam no deserto, eles não foram capazes de aprender na escola de Deus. E nós sabemos que muitas vezes Deus precisa nos provar para que a gente aprenda algumas coisas. O apóstolo Paulo, na vida corrida que ele levava, Deus precisou colocar ele em algumas prisões, e sabe o que ele fez? Se talvez fosse eu, fosse você, a gente ia ficar se lamentando, falar: eu estou servindo ao Senhor e agora eu estou preso aqui por causa desse evangelho. Não, ele aproveitou e escreveu cartas, grandes textos, um dos maiores escritores do Novo Testamento, as grandes cartas inspiradas pelo Espírito Santo que nos doutrinam até hoje, foram escritas por Paulo numa prisão, muitas vezes depois de ter sofrido açoites. Independente da sua situação, Ele continua sendo Deus soberano, e é esse relacionamento que você precisa ter com Ele, de um Deus misericordioso. Não há campanhas, não há mágica, não há nada que você faça, não existe uma alavanca espiritual, que você fala: olha, a hora que eu orar tantas horas seguidas, essa alavanca vai se mover e Deus vai dar o que eu quero. Isso não existe, isso é na sua cabeça de que Deus é aquele que te mima. Isso não existe, não há alavanca espiritual que move a mão de Deus. Ele tem uma vontade soberana, se Ele quiser fazer, Ele faz, se Ele não quiser fazer, Ele continua sendo Deus, mas há uma postura correta, de você que enxerga Ele como Deus, e de você que se coloca perante Ele entendendo que você não é nada, que você não merece nada, que só o fato de você estar vivo já é uma grande coisa que Ele fez por você, só o fato de você estar com saúde já é uma grande coisa que Ele faz por você, só o fato de você ter a respiração, fôlego de vida, os membros perfeitos, já é um ato de você glorificar e engrandecer o nome dEle eternamente, e você ainda tem a salvação dada por Ele.
Olha que privilégio. Isso já é um grande privilégio. Não há nada que você possa fazer que vai falar, olha, Deus ia fazer isso aqui, mas agora, como eu orei 3 horas e meia seguidas aqui, acho que agora sim eu ganho um carro novo. Isso não existe, irmão, isso é lenda. Não acredite nesses contos de fadas que te contam por aí. Mas há a postura correta. Eu não sou nada. Ele é um Deus santo, um Deus poderoso. Eu preciso diariamente da misericórdia dele para não ser consumido. Eu preciso diariamente do perdão desse Deus, porque eu sou um simples pecador. E eu preciso dessa misericórdia, mesmo que eu não mereça. Esse rei poderoso, ele é um rei também misericordioso. E essa misericórdia precisa estar presente na minha e na sua vida. Você precisa dessa postura correta, amém? Se ele te abençoar, ele é Deus, ele pode e quer. Muitas vezes ele abençoa mesmo. Mas quando isso não acontece, ainda assim ele é Deus. Não adianta você tentar dar ordens para Deus. Para Deus, o Senhor tem até amanhã, o meio-dia, para responder a minha oração. Senão o que, irmão? Senão você vai fazer o que se ele não responder? Você vai continuar orando. Ou você vai desistir de orar, desistir daquilo que você pediu, porque ele é Deus, ele faz o que ele quer. E não há alavancas que movam a mão dele, amém? Mas há uma terceira e última coisa aqui que infelizmente o cego viu, e essa aqui às vezes a gente vê também, irmãos. O versículo 39 diz que quando o cego começou a gritar, algumas pessoas que iam na frente daquela multidão que acompanhava Jesus, algumas daquelas pessoas falavam para ele, rapaz, para de gritar, não incomoda o mestre não. Então ele teve o desprazer, mesmo sem enxergar, de ver que havia pessoas que estavam perto de Jesus, que caminhavam ao lado de Jesus, mas que impediam que outras pessoas chegassem a Jesus. E esse tipo de pessoa ainda existe até hoje por aí, viu? Tem pessoas que você olha aqui, o cara está aqui todo culto. Aqui não tem, graças a Deus. Mas o cara está dentro de uma igreja todo culto há muitos anos. E às vezes as pessoas, quando vão chegar perto de Jesus, as pessoas às vezes atrapalham e falam, aí, para servir Jesus não é assim não, hein? Deus, as pessoas começam a falar, para servir Jesus você tem que orar tantas horas por dia, porque senão ele não te dá aquilo, e começam a falar das fábulas, das lendas, você tem que dar dinheiro, se você não der dinheiro ele não te abençoa, e as pessoas começam a desenvolver um relacionamento raso com o Senhor, um relacionamento de troca com Ele, e elas se firmam nisso, acreditam nisso, e quando alguém que acreditou no que aquela pessoa passou de informação errada, acredita naquilo, e aquilo não dá certo para ela, ela fala, comigo não funcionou, então esse Deus aí para mim não deu certo. Mas não é que Deus não deu certo para ela, é que ela veio com a visão errada que o outro que aprendeu errado passou para ela, você entendeu? É meio confuso às vezes, mas é bem por aí mesmo. Pessoas que aprendem errado ensinam outros que também acabam aprendendo errado. E é o que Jesus chama de cego que guia outro cego. E esse cego aqui da Bíblia, que já não é mais cego, que foi curado no final do texto que a gente deu, ele morreu enxergando, graças a Deus. Ele viu que essas pessoas, quando ele tentava se aproximar de Jesus, as pessoas falavam, não adianta gritar não incomodem o mestre, não ainda chamavam Jesus de mestre, olha o respeito. Não chegue para ele, para de gritar porque você está incomodando o mestre. Mas essas pessoas elas ainda estão por aí, e elas entendem que se ela fizer algo a mais, se ela fizer um esforço a mais, Deus também vai fazer algo a mais por ela. Elas entendem que se elas derem um dinheiro a mais, Deus vai retribuir 100 vezes mais para ela. Elas entendem que se ela der um carro, Deus vai dar 2. Se ela vender a casa e dar, porque ela está dando para Deus, Deus vai dar 2, vai dar uma mansão, vai dar uma casa num condomínio fechado. E ela sempre acha que a relação dela com Deus é uma relação de troca. São pessoas